em específico. Ué, o cara vai entrar, vai ficar de jurado? Tem que tacar o cara de juiz, né? Porque ele não é um jornalista, pô. Jurado chileno. Mais fácil também. Eu quero muito ver um juiz. Esse que é o da hora do jogo, tá ligado? Imagina um Beleza. juiz chileno fazer assim. No, no entendería nada. O cara não Pero muy entende. poco. Então, o cara nem entende. Olha que da hora. Por mim, pode puxar já. Cara, Amo, vai esperar mais amo. nada? Eu esperaria, mas cadê os caras? Haré lo que Pesado. pueda. Quero já. Eu já tô no bico. O juiz é chinelo. Você, vem pra cá. Vai rolar. Vamos a ver por qué el día de hoy estamos reunidos en la fiscalía para ver el juicio de el señor este. Sí. Ê, rapaz. O que será que esse réu aí fez? Uy, está dando muito. Ronaldinho. Ei, caralho. Perfeito, né? Eita, Ainda mais com o driblou. juiz chileno. Então, você entendeu isso aí, juizão? Y ahora vamos a iniciar el caso de Ronaldinho. Yes. Vamos. No sé qué hacer. Your turn. Mas o promotor que tem que apresentar as evidências aí pra acusação. Dígame, fiscal. Começa por mim. Começa por mim. Ya, comenzamos allá. Tendrá que esperar un Muito poquito. obrigado. Dele. Vai ser complicado. Consegue me entender, juiz? Perfeito. Bom, Ronaldinho foi visto, quer dizer, foi acusado, né, de driblar o churrasqueiro no fute, que é um pecado, né, como todos sabem, que é o churrasqueiro quem traz as carnes, né? E como a primeira evidência, eu queria colocar aqui comentários na internet, né, feitos pelo churrasqueiro, falando que o Ronaldinho não sabia driblar. Sí. E nisso, o Ronaldinho, ele ficou muito bravo, né? E foi lá e driblou o churrasqueiro. Mais provas concretas do que um comentário feito pelo X, né? Vulgo Twitter. Não tem provas mais concretas do que isso, meritíssimo. Muchas gracias, estimado. Vamos a comenzar con la defensa del acusado. Así que puede presentar sus pruebas debido a que es un crimen muy grave. Comence. Bom dia, Vossa Excelência. Bom dia a todos aqui presentes. Vamos lá.
Bom, o nosso promotor aqui trouxe à mesa comentários aí de redes sociais, né? Eu acho que não tem muito o que falar sobre isso. Opa! Rolê de lotes, quero culpar. Interessante. É isso mesmo que eu ia explicar É. agora, Vossa Interessante Excelência. notícia. É isso que eu ia explicar agora, Vossa Excelência. Então, enfim, voltando aqui ao raciocínio. Acho que não tem muito o que falar sobre isso, né? Realmente houve as postagens aí. Agora, o que acontece, Vossa Excelência, é que, na verdade, foi uma má interpretação das pessoas sobre o que aconteceu no jogo, tá? Porque vocês sabem, né? O Ronaldinho é um jogador aí muito experiente, entende? E às vezes, quando ele fica assim entre os amigos ou entre outros jogadores abaixo dele, ele se ele sobressai além do necessário de vez em quando, vamos dizer assim. Então, o que aconteceu, junto com essa evidência aqui, Vossa Excelência, é que na verdade não foi o drible. Foi assim um movimento muito calculado, muito rápido, Muito né? rápido. Muito rápido. Mas acabaram que nas redes sociais e aí no jornal as pessoas interpretaram como um drible, entendeu? E com isso eu encerro a minha palavra. Entiendo. Entonces, al ser un movimiento súper complicado, fue muy genial. Entonces, quiere anular el argumento del demandante, en este caso. Isso, exatamente. Houve uma má interpretação das pessoas de fora. Pues es un argumento bastante sólido, así que vamos a ver qué tiene que decir acá el fiscal. Bom, senhor juiz, realmente, visto de fora, pode ter parecido um movimento surpresa. Porém, eu tenho aqui uma prova incontestável de que, na verdade, Ronaldinho Gaúcho nasceu com uma condição que só permite ele a dar dribles em pessoas. Incontestável. Uma visita ao doutor. Ronaldinho, né, como todos sabem, nasceu com os pés ágeis. Sí. Ele, então, desenvolveu uma condição chamada brasileiridade avançada. Que todo mundo sabe, né? Todo mundo já foi ao médico se prevenir, né? Tomar vacina da brasileiridade avançada e impedir isso para você não sair driblando todo mundo que você vê, né? Ronaldinho tem essa infeliz condição, senhor. Peço perdão por... Mas, bom, essa infeliz condição que só permite ele a dar dribles em pessoas. Então, é incontestável que ele, na verdade, sim deu um drible, porque isso já vem de sua genética, né? Incapaz dele fazer outra coisa que senão um drible quando tem uma bola no pé. E como todo mundo pode ver, até pelos jornais, havia uma bola no local e aquilo foi sim um drible. Obrigado, senhor Meritíssimo. Un fundamento bastante sólido. No tanto. Entiendo que él me está diciendo que es una condición médica de Ronaldinho. Isso ¿Ves? mesmo. Entiendo, Senhor. no estoy muy confundido. Así que la noticia número 2 queda anulada. Sim, sim. Tá bom. Fake news, né? Fake news. Ok. Vamos a ver qué dice Ronaldinho, o sea, defensor de Ronaldinho con respecto a la condición médica. Perfeito. Bom, Vossa Excelência, eu não vou contestar isso daí. Eu apenas queria questionar como ele conseguiu essas informações, mas enfim, esse diagnóstico médico ele realmente existe. Agora, tem uma coisa, não sei se o nosso promotor aí fez uma investigação tão profunda assim, me parece que não, mas eu queria fazer uma pergunta muito simples
pode ser para o jornalista, pode ser para Vossa Excelência, é uma questão de senso comum. Vocês concordam comigo? E por mais que uma pessoa às vezes não tenha certa habilidade, não fale uma certa língua, não conheça sobre certo assunto, a partir do momento em que ela se alcooliza, as pessoas viram os maiores profissionais em temas diversos e também dominadores de línguas estrangeiras que eles nunca ouviram. Vocês não concordam com isso? Sim, eu concordo. Pois é uma coisa comum, né? Enfim. Então, o que acontece é que naquele dia, como vocês podem ver na própria acusação, driblou o churrasqueiro no fute. Foi uma partida amistosa entre amigos e conhecidos, tinha um churrasqueiro, tinha familiar, a mãe, o pai. Bom, obviamente que posso esperar que haja álcool. E era exatamente o que tinha aqui. O meu cliente, nesse dia, estava bastante embriagado e, por causa disso, ele acabou sendo possibilitado, então, de fazer coisas que antes, sem estar sob efeito do álcool, ele não poderia fazer, como essa condição médica aí determina. Então, sim, mais uma vez, foi uma má interpretação. O meu cliente não driblou, foi apenas um movimento diferenciado. Deme un momento, allá el noticiero tiene algo que decir. Ok, eu só queria fazer uma pergunta aqui, só para o povo quer saber, né? A gente não entendeu muito bem, então ele bebeu e a síndrome que ele tinha de driblar todo mundo, ele não a realizou porque estava bêbado, é isso? Não, é porque a síndrome dele, no caso, diz que ele só consegue driblar. Ele vai driblar todo mundo, entendeu? Então, a partir do momento que ele estava alcoolizado, ele não consegue ter essa habilidade tão grande de sair driblando, mas ainda assim ele consegue fazer movimentos aí mais rápidos, né, imprevisíveis, que não são necessariamente dribles, mas enfim, uma pessoa bêbada jogando futebol. Como é que você vai tornar previsível um bêbado jogando futebol? É um pouco difícil, né? Mas não foi um drible, foi apenas um movimento imprevisível. Entendi, o povo entendeu aqui, vou noticiar aqui no Instagram. Valeu. Entiendo. A grana. Como fue una barbacoa o churrasqueiro, estaba alcoholizado por una botella de vino. Me equivoco. Eu não entendi o que você falou. Eu também não entendi. Que Ronaldinho estaba alcoholizado, Alcoolizado, sim. sí. Y debido a eso generó el drible al churrasqueiro. Não foi drible. Foi um movimento imprevisível. Ah, ahora sí entiendo, ya. Movimiento imprevisible, ok. Ya. Continuaremos con el fiscal, a ver qué dice. Muito obrigado. Finalmente, Obrigado pela velho. apuração dos fatos, Vossa Excelência está fazendo um ótimo trabalho. Todo júri devia ser assim, mano. Defensoria e promotoria é bom. Os caras ficam viajando demais, cara. falando Então, merda. agora tá bom mesmo. Enfim, pode continuar. Continuemos. Bom, isso é uma falácia, né, de saúde. Isso é uma falácia de meu amigo defensor, mas tudo bem, né, Vossa Excelência. Eu tenho aqui mais uma coisa que comprova que, na verdade, foi sim um drible. Porque, como o senhor pode ver, eu vou fazer uma análise aqui com você, Vossa Excelência. Ok. Concorda que, quando tomamos o famoso drible caneta, é comum que nós olhemos para trás para tentar achar a bola, correto? Sí. Então, quando você vai olhar para trás, é como se o mundo girasse, né? Porque você pode acabar caindo, correto? Sí. Então eu vou comprovar aqui de uma vez por todas que foi sim um drible, que é com esse eclipse infinito, né, que aconteceu na visão do churrasqueiro. Quando o senhor Ronaldinho cometeu o ato de driblar o churrasqueiro então foi a cair e nisso o universo inteiro girou.
na visão dele, causando assim um eclipse infinito. Inclusive, o senhor Churrasqueiro está internado neste exato momento, que eu comprovo com a ficha médica do Churrasqueiro. Infelizmente, ele está internado graças a essa condição que foi causada, né, que é o eclipse infinito, que é logo após você tomar uma caneta, você começa a entrar num estado mental de que tudo está girando, e tudo está girando, até o universo girou após tomar o drible. Infelizmente, o senhor Churrasqueiro, né, ele está sofrendo disso agora, né, seu meritíssimo. Então, bom, foi sim um drible causado por isso, porque, né, quando se toma uma caneta, a única coisa que tem para acontecer é o universo inteiro mudar, né? Todo mundo sabe disso. E mais uma coisa que comprova que foi um drible é que não teria motivo do Churrasqueiro olhar para trás, senão uma bola vindo por debaixo de suas pernas, após o ato de driblar. E é só isso que eu tenho a declarar, meritíssimo. Muito obrigado. Se entiende. Pero tiene que recordar que el defensor recalcó que no fue un drible, fue un super movimiento. Así que al ser un super movimiento, generó el eclipse llevando al churrasqueiro al hospital. Não, por isso que eu estou confirmando que, na verdade, eu estou anulando a fala do meu conterrâneo, falando que foi sim um drible criminoso Protesto, por conta meritíssimo. do. Termine rápido, comente rápido. Ah, muito obrigado. Perdão. Bom, Eu não vi, droga. muito obrigado, senhor Benítez. Então, eu estou afirmando que foi sim um drible, não foi um ato super rápido, porque por conta que um drible conhecido chamado caneta, que é quando a bola passa por debaixo das pernas do driblado, aconteceu com o Churrasqueiro. Por isso que ele olhou para trás, por isso que causou a condição do drible infinito, do eclipse infinito. Então, foi sim um drible, não foi um movimento super rápido causado pelo álcool. Muito obrigado. Ahora mismo continúa la defensa en la corte debido a que está confirmando fiscal que fue un movimiento que causó un eclipse infinito y dejó hospitalizado al churrasqueiro. Escuchemos la defensa. Perfeito, meritíssimo. Bom, vamos lá. Eu queria que constasse nos autos aqui que o promotor disse que o churrasqueiro agora está internado e que houve um eclipse e ele bota essas duas condições aí como acusação. Eu queria apenas lembrar que a acusação no dia de hoje é sobre um suposto drible e nada tem relacionado com uma internação ou com um eclipse, sejam ou não sujeitos a alguma pena. Ok? Queria que isso constasse nos autos. Agora, sobre a observação do drible caneta, eu queria fazer uma pergunta para o promotor. Seu promotor, você poderia me explicar melhor aí, um drible caneta, ele é feito por que tipo de caneta? É uma caneta pique? Que caneta é essa? Bom, o drible caneta tem que, obviamente, ter uma caneta Bic no bolso, né? Uma caneta Bic no bolso. Ele é efetuado pela bola de futebol. Quando ela é passada por debaixo das pernas Entendi. de uma pessoa. Bom, Vossa Excelência, como você pode ter ouvido aqui, o drible caneta, ele precisa ser efetuado com uma caneta Bic. E todos nós sabemos que uma caneta Bic tem o quê? Ela tem uma tampa, correto? Pois bem, como que o meu cliente poderia, então, ter feito um drible caneta se ele estava com uma caneta sem tampa? Já que o drible caneta é feito com uma caneta Bic. Então, Vossa Excelência, mais uma vez, eu continuo com o meu argumento de que foi uma má interpretação. Ok? Ok. Muy bien, vamos a escuchar a fiscal a ver qué tiene que decir al respecto de que tenía la careta. Veamos. Bom, senhor juiz, eu tenho que dizer que, na verdade, após a
o remanejamento das normas da CBF, né, a seleção brasileira. O drible caneta, ele passou a ser feito com qualquer tipo de caneta. Eu tenho que constar isso, né? Foi uma mudança na lei. Eu, infelizmente, não vou ter nenhuma prova a apresentar sobre essa mudança na lei. A ver, noticias. Veamos. Hubo una nave espacial que causó el eclipse. Sim, excelência. Eu trago aqui urgente que não tem nada a ver com drible. Uma nave espacial atrapalhou o Sol. Protesto, E- meritíssimo. Eu protesto, senhor Meriti. Pela palavra, meritíssimo. Mas você tá protestando um negócio que te ajuda? Escuchemos primero aquí al defensor. A ver qué tiene que decir. Meritíssimo, eu gostaria de que o promotor trouxesse evidências aqui, tá? Ele apresentou um argumento aí sem nada para trazer, mas eu queria também que constasse nos autos aí que isso não passa de uma tentativa de manipulação ao decoro do tribunal, tá bom? Sobre essa argumentação aí dos supostas mudanças das regras da CBF. Aquí, fiscal, tiene que decir algo. A su vez. Não, senhor Meritíssimo, está claro que a mídia está contra mim. O defensor está tentando fazer a sua cabeça, senhor Meritíssimo, e só com falácias. A mídia também está ajudando o colega de tribunal. Isso é inadmissível. A condição de eclipse infinito foi sim confirmada tanto pela ficha médica que eu apresentei aqui para o senhor. E então, todo mundo sabe que o eclipse infinito somente é causado pelo drible caneta. O que também é confirmado, pois ninguém mais viu o eclipse infinito. Logo, não teria como ser uma nave espacial. E é isso que eu tenho a dizer sobre o jornalista aqui espalhando essas fake news. O sea, se podría decir que el movimiento que hizo Ronaldinho hizo que la nave espacial viniera a la Tierra para generar el eclipse al mismo tiempo que ocurrió el caso de que fue hospitalizado Churrasqueiro. Não, a nave espacial, na verdade, foi uma invenção da mídia, né? Na verdade, o que causou a condição de eclipse infinito foi o drible caneta do acusado. Ronaldinho causou o eclipse infinito, não uma nave, pois ninguém mais está vendo. Orden aquí, ojito. Por favor, né? Por favor. Opa, desculpa, excelência, desculpa. Exagerei aqui. Então, essa nave espacial está completamente fora, né, de cogitação, porque ela nem existe. Porque ninguém mais viu o eclipse infinito a não ser o meu cliente, a vítima da situação que sofreu essa condição. Ya, entiendo. Bueno. ¿Qué tiene que decir la defensa con respecto a esto? Bom, Vossa Excelência, eu acredito que não há necessidade de me defender contra esse argumento, uma vez que eu não botei na mesa, eu não utilizei em nenhum momento sobre a notícia do eclipse causado por uma nave, né? Eu queria ressaltar também que o promotor não se defendeu da minha última alegação, e eu queria finalizar também lembrando que a condição atual do churrasqueiro nada tem a ver com o caso de hoje. O meu cliente está sendo acusado de driblar e não de botar alguém no hospital. Com isso, eu encerro minha fala. Bueno. Ahora le voy a preguntar a fiscal por qué, con respecto a los comentarios de internet que dio en su primer argumento, ¿los comentarios de internet tienen que ver algo con el eclipse? Não, os comentários da internet não influenciaram no eclipse, não. Os comentários da internet, na verdade, foi um motivo para acontecer o drible, né? Pois o senhor Ronaldinho teria ficado ofendido com o comentário dele só não saber driblar, né? No futebol. Então ele driblou.
Mas, como foi comprovado depois, também Ronaldinho sofre da questão de sua condição médica, né, do brasileiro avançado. Ya. Então, ele sim driblou. Por mais que ele esteja alcoolizado e possa estar falando que foi um movimento surpresa, não foi isso, pois a questão também gostaria de aproveitar a oportunidade de responder meu colega de defesa. A questão do meu cliente estar no hospital não é o caso de hoje, correto? Mas a questão do meu cliente estar no hospital é sim uma comprovação de que o drible foi efetuado. Por isso que eu trouxe até os autos a questão do meu cliente estar hospitalizado pela condição do eclipse. Saúde, Vossa Excelência. Bom, sim, uma prova de que ele sofreu drible. E em questão de eu não apresentar provas sobre ¿Tiene la boleta a médica nova mudança. del churrasquero para confirmar que está hospitalizado? Perdão, Vossa Excelência, não compreendi muito bem. Que si tiene la boleta, el pago de que churrasquero está en el hospital. Que se ha Que pagado boleto e pavo? del hospital. Que se ele está no hospital, se eu Prova que ele tá no hospital, eu acho. Prueba que Ah, está en el sim. A, hospital. a prova está na ficha médica que eu apresentei para o senhor. Eso también. Isso. Pero claro, puede ser ficha médica basada. Hmm, tiene, Protesta, Edilson. tiene buen argumento. Aquí, oh, protestó. Tiene buen argumento aquí, amigo. Y Ronaldinho está un poco en problemas. Vossa Excelência, mais uma vez aqui eu devo lembrar essa corte que o julgamento do dia de hoje é sobre um drible, se aconteceu ou não um drible, e não se alguém está hospitalizado. Tá? E eu queria também observar que o promotor está fazendo aluções aqui, porque ele mesmo disse, ele teria ficado ofendido, ele teria feito. Então, assim, aqui a gente precisa trabalhar com a corroboração dos fatos, certo? E assim como a própria mídia, as próprias pessoas das redes sociais fizeram uma interpretação do que houve, o promotor também está fazendo a interpretação de que meu cliente teria a vontade de fazer o drible neste dia em questão, o que obviamente não aconteceu. Ok? Isso aí é uma tentativa desleal do promotor para tentar imputar crime ao meu cliente. Encerra minha fala. Entiendo. Meritíssimo, o povo quer saber logo o resultado desse julgamento. A gente não aguenta mais esperar, é um caso muito grave, a gente precisa saber agora. Muy bien. Faltan todavía una prueba por parte fiscal y 2 pruebas por parte de defensor. Así que el juicio todavía está en pie. Una vez se presenten las 2 pruebas, tocará tomar una decisión. Bom, Continúa el fiscal. Bom, senhor Meritíssimo, então não iremos mais alongar tanto esse julgamento. Eu vou só lembrar mais uma vez que sim, a condição médica da vítima é importante para o caso, para comprovar que o drible foi efetuado. Mas, enfim, eu queria responder uma coisa que o senhor da defesa tinha falado, que eu não trouxe provas sobre a nova mudança de regras de ter uma caneta Bic ou qualquer caneta no bolso. Aqui eu posso comprovar com o corte salarial que o Ronaldinho sofreu. Por quê, senhor Meritíssimo? Ronaldinho era patrocinado pela Bic. E isso causou corte salarial depois da mudança de regras da CBF. Logo, ele parou de ser patrocinado pela caneta Bic porque não era mais necessário para efetuar o drible. Então, ele começou a usar qualquer caneta. E isso pode ser comprovado com o corte salarial de Ronaldinho por falta de patrocínio da caneta Bic. E é só isso que eu tenho a apresentar, Vossa Excelência.
Esa es una prueba irrefutable con respecto a este caso, así que defensor tiene que tener una muy buena defensa, le aviso. Perfeito, Vossa Excelência. Bom, mais uma vez eu me questiono como ele conseguiu essas coisas, mas enfim, isso não é algo que me abala, porque eu também tenho contraprovas aqui, Vossa Excelência. E agora eu apresento aqui este relatório da conta bancária, tá bom? Do meu cliente, onde mostra que ele nunca comprou uma caneta Bic sequer. Sim, ele era patrocinado pela Bic, isso quer dizer que ele recebia dinheiro da Bic. Mas não quer dizer que ele comprava canetas Bics, entendeu? E junto com isso também, eu não deveria, eu não gostaria de apresentar isso aqui, né, para envolver outras pessoas, mas enfim, eu vou ter que apresentar essa carta de lealdade aqui que o meu cliente tinha com o churrasqueiro, entendeu? Então ele tinha um comprometimento com o churrasqueiro exatamente para não fazer dribles no churrasqueiro, que no fim das contas era amigo íntimo do meu cliente. Este veredicto cambia todo el caso, debido a que Churrasqueiro, al ser amigo, si es que fue realizado, porque hay que pensar que esto fue mientras él estaba alcoholizado, con una botella de vino, ¿cierto? Y eso, Isso, y eso uno no va alcoholizado por la calle, sino que está en una fiesta alcoholizado. isso. Estavam numa festa, Entonces en la fiesta van alcoolizados, amigos. um movimento rápido, festa de amigos, isso mesmo. Hmm. Muy buena defensa. Fiscal, le doy la última palabra. Bom, senhor meritíssimo, como o senhor pode ver, a, a prova que meu querido colega apresentou sobre a conta bancária do querido Ronaldinho, eu te pergunto, senhor meritíssimo, quem que é patrocinado por uma marca que vai comprar da própria marca? É claro que ele recebeu a caneta do patrocínio. E lembrando que ele mesmo disse que não tinha uma caneta Bic no bolso do Ronaldinho. Era uma caneta sem tampa, logo não era Bic. Sim, porque ele tinha parado de ser patrocinado pela caneta Bic. Então, foi uma outra caneta, mas sim, foi o drible caneta, foi um movimento de drible. E sobre, né, a última carta de lealdade, eu fico até risonho com essa prova, porque um amigo que vai no churrasco, né, do futebol e põe o próprio amigo em coma induzido com uma questão médica de eclipse eterno. É uma coisa absurda, né, seu meritíssimo? Pois então eu deixo por aqui minha declaração final e espero que os autos tomem a melhor decisão, né, neste momento. Muy bien. Protesto. Basándome. Aperta o botãozinho aí. Muy bien. Te escucho. Dime. Vossa Excelência, isso aqui é uma tentativa de manipulação de decoro do promotor, tá bom? Porque quando questionado sobre o drible caneta, ele confirmou para mim, está anotado aqui, que o drible caneta é feito com uma caneta com tampa, como uma caneta Bic. Depois de apresentado a caneta que não era Bic, que era sem tampa, que estava com o meu cliente no dia do ocorrido, aí de repente ele disse das regras mudadas na CBF, não trouxe evidências aqui, e agora está novamente tocando no assunto da hospitalização da vítima. Então, vou encerrar aqui com todo esse meu argumento, também lembrando que o meu cliente aqui ele está sendo julgado pelo drible ou não, e não por alguém estar sendo hospitalizado. Encerra minha fala. Muy bien. Ya, vamos a ir cerrando el caso, basándonos en todo lo comentado, desde el eclipse generado por el supermovimiento hasta que estaba alcoholizado mientras lo realizaba, eh, comentándome que recibió un corte salarial. Ronaldinho era muy famoso, entonces probablemente sí tenía marcas que lo asesoraban. Por ende, el argumento de que no tenía en ese momento sponsors queda anulado, debido a que él es muy famoso en todo mundo. Eh, y básicamente desearle lo mejor a
Churrasqueiro, que debe estar muy mal. Eh, entonces, este caso queda en que Ronaldinho es culpable debido a que el movimiento fue súper genial. Y no tengo acá el botón para cerrar el caso, la verdad. Pega o martelo na mão e sobe o scroll do mouse. Scroll do mouse. Não, acho que ele quer que você fale alguma coisa, não quer? Ah, não, que eu falo, não. Ya, Ele falou muchas gracias, que. muchas gracias. Aí, ó, viu? Ronald- De Basándonos nada, en todas nada. las pruebas, Culpado! Ronaldinho es culpable. Desgraça. Sim! Culpado do drible do Cara, esse eu acho que churrasqueiro. foi o mais da hora que eu joguei. Mano, foi